E a unidade foi que ela fechou. E aí não consegui ver a atividade porque estava viajando lá, não sei como estava para ir. Boa noite, iniciamos o nosso encontro, nossa web-aula do dia 15 de agosto de 2022 para o evento 798627 na UC de Fundamentos Elétricos. Pois bem, pessoal, a gente teve um primeiro momento semana passada, eu creio que eu conversei com o Daniel, não lembro se teve mais algum outro colega, mas vou me apresentar novamente. Meu nome é Everton, né? Everton Bezerra, estou como tutor aqui do Senai. Tenho a formação, sou engenheiro mecânico, né? E tenho um MBA na parte de gestão da manutenção. Hoje eu trabalho na área de refrigeração e climatização, que é até a área que eu dou aula aqui no Senai, que eu sou tutor, né? Também trabalho com a área de manutenção automotiva, presto serviço e estou empreendendo na área de projetos de climatização e refrigeração. E nesse momento eu estou fazendo a substituição do professor Odrei. Não sei por quanto tempo estarei com vocês, mas estaremos juntos aí nas próximas webs, né? Conversei com o Daniel, peguei o feedback da turma, como que estava. Nós teremos aí encontros semanais, sempre fixados nessa segunda-feira, às 19 não, 20 e 30, né? Agora com a agenda cheia, pode ser que ocorra um pouquinho, alguns atrasos aí, dependendo do dia, que as outras turmas também pode ser que algum aluno tenha uma dúvida, a gente está atendendo, a aula está correndo, né? E assim como vocês também, é lógico que vocês têm um horário maior, eu dou aula 20 e 30, se a gente precisar pode ir até as 22 sem problema nenhum. Certo, agradeço aí, todos tenham esperado, né? Esse primeiro momento, e que eu queria dizer para vocês, conversei com o Daniel, a gente vai trabalhando tanto as SAPs, né? Trazendo essas SAPs, que foi o que o Odrei fazia antes, né? Vinha, trabalhava as SAPs, tirava dúvida de todos os que necessitavam, né? Que apareciam, e a gente também terá aulas teóricas, né? Que é a parte que eu sou cobrado aqui. Tem a prática que vocês terão na unidade, né? Do Roberto Mangi, e nós temos as aulas teóricas aqui. E é isso. O que eu espero, né? Como que a gente trabalha aqui? Sempre vou estar mediando, facilitando esse conteúdo para vocês, mas o ambiente é aberto, construção, né? A nossa construção do conhecimento, eu tenho a tranquilidade de saber que eu entendo um pouco, mas vocês têm experiências muito maiores que as minhas, né? Em determinadas áreas. Então, eu costumo brincar que eu venho aqui mediar para vocês e venho aqui aprender com vocês também. Então, sempre vai ter alguém com uma experiência bacana e é sempre importante trazê-la. Explico para vocês o porquê. Até na aula anterior aconteceu que uma experiência que um dos nossos colegas, né, passou uma dificuldade, o outro estava começando a passar. Então, muitas vezes chega nesse ambiente que a gente consegue trocar figurinha e o que é problema de um, né, pode acontecer com o outro no futuro. Então, eu deixo aqui o ambiente também bastante aberto. A única coisa, ou levanta a mão ou chama o professor, né, que a gente faz uma pausa aqui e a gente vai construindo esse conhecimento juntos, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta nesse primeiro momento, pode ficar à vontade. Professor, Sim, Paulo? boa noite. É o Paulo Henrique. Sim. Não vai ter chamada de presença, não? A chamada, eu ainda não consegui ajustá-la. Eu sei que o professor fazia antes, né? E depende da unidade, eu creio que a de vocês também cobre essa chamada. Como que eu pego? No fim da aula tem um relatório, né, que chega para a gente de quem estava presente e quanto tempo ficou, que horas que logou e que horas que saiu. Eu utilizava esse. Mas aí eu tô vendo que o pessoal tinha um link diferente, né? Que quando acabava a aula, abria um link para o pessoal assinalar, não era isso? Isso era durante a aula, tinha a presença. A gente já fazia a presença já antes já de terminar já mesmo. Ai, Eu tava procurando lá na parte de biblioteca e não tá lá presente, não. eu vou fazer o ajuste, Paulo, disso aí. E uma outra coisa também, as aulas Sim, vão ficar gravadas isso, vão ficar na gravadas lá na biblioteca aba também, depois de terminar? biblioteca, exatamente. A Tranquilo. gente, sempre que não puder comparecer, né? Você vai ter a possibilidade de assistir ela na biblioteca gravada. Tranquilo. Essa primeira aula aqui eu abri a câmera, né, para o pessoal conhecer e tudo mais, mas eu costumo dar
a aula com a câmera desabilitada. Até para não desconcentrar ninguém, às vezes tem alguns colegas que acabam passando, apesar que eu já estou no canto aqui, né? Mas nem todo dia eu estou nessa máquina. Então a gente desabilita para todo mundo ficar focado no nosso conhecimento aqui, que foi o planejado para hoje. Então a gente inicia aqui o nosso caminho, né, na área de fundamentos elétricos. Nós temos duas aulas já planejadas, né? A primeira, a gente vem entendendo sobre resistores, capacitores, e a segunda aula, a gente vem entendendo, né, sobre a lei de Ohm e lei de Kirchhoff. Talvez a gente já precise de uma terceira. Mas eu creio que o calendário dessa matéria está bastante longo. E aí, posteriormente, aí eu sempre pego feedback com vocês, né? Se o pessoal, professor, quer uma aula sobre, vamos dizer, disjuntores, tem como trazer um pouco sobre diferentes equipamentos aí com a realidade de vocês, né? E a gente elabora uma aula também para mediar esse assunto, sempre que pertinente. Se for algo um pouquinho mais específico, a gente marca um horário e tem um atendimento exclusivo, né? Justamente para tirar essas dúvidas. É lógico que a agenda ultimamente está cheia, mas a gente dá um jeito aí, encontra um espaço para conversar, tá bom? Eu sempre trago o material, uns slides, né, para a gente fazer o nosso, agregar o nosso conhecimento. E também, se precisarem, né, eu posso disponibilizar esses slides também. De onde que vem esses slides? Prioritariamente do nosso livro. Então, os slides são sempre seguidos do livro. Se for necessário, às vezes a linguagem está muito técnica, tem como trazer de uma forma diferente, né? A gente pode também trazer numa linguagem diferente do livro. Mas caso precise, a gente traz uma linguagem mais palpável, algo mais tranquilo de ser trabalhado. E vão ter outras matérias também que não vai ter jeito, né? Só a linguagem técnica que vai resolver. Então, alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, professor, Sim, a Adnei. respeito, eu sou Adnei. Essa é a primeira aula, vai falar de a Nós vamos falar. segunda. Isso, nós vamos ter. São duas, dependendo do rendimento, pode ser três. A gente vai falar sobre resistores, capacitores, associação de resistores, capacitores. A gente depois vai falar sobre lei de Ohm e posteriormente lei de Kirchhoff. Ah, beleza. Você vai começar com a primeira aula hoje, Isso, exatamente. dessa Hoje. dos estudos. Na última aula, acho que só teve presente o Daniel, né, Daniel? Foi. Foi até para não prejudicar os demais, a gente trouxe a primeira para esse dia, né? E até para o começo dar o C certinho. Entendi. Fechado? Beleza. Então vamos lá, eu vou desabilitar a minha câmera, porque eu não vou conseguir ver e até vai facilitar aqui para mim na questão do compartilhamento, que eu vou compartilhar a tela direto com vocês, tá bom? Que não está funcionando a apresentação de slides aqui do Teams. Então vamos lá. Precisou me chamar, né? Só deixar aí já ajustado. Precisou me chamar, chama por voz. Se levantar a mão, eu não vou conseguir ver também, porque eu estou vendo a minha tela inteira aqui. Não tá funcionando legal. Então vamos lá, né? O C de Fundamentos Elétricos da nosso evento 798627. Deixa eu só ver. Deixa eu só admitir o Kennedy aqui um segundo. Pois bem, né? O que são os resistores? Vou mostrar primeiro a imagem deles para vocês. Não sei se todos os senhores já tiveram curiosidade de ver uma placa eletrônica, abriram algum equipamento aí, viram que tem vários desses componentes, eles são pequenos, né, e tem esses anéis coloridos. Algum dos senhores já teve a curiosidade, já encontrou isso aqui em algum equipamento que trabalha? Paulo, Já vi já, mas não tenho muita ideia dele não. então já viu, né? Então já sabe que existe. Similar a esse equipamento é um chuveiro, né? Geralmente quando troca lá, a gente está tomando um banho quente, e aí do nada não funciona mais a resistência também. Então é um resistor. Então primeiro aqui a imagem para familiarizar, né?
Então, certos materiais apresentam um comportamento interessante quando são submetidos à passagem da corrente elétrica. Essa condição refere-se à oposição desses materiais oferecerem a circulação da corrente. Então, é basicamente o seguinte: a corrente elétrica é a movimentação desses elétrons, né? Esses elétrons vão seguir um fluxo, né? Que é a corrente. A tensão é quem emprega a força nesse fluxo de elétrons, e os resistores são quem atrapalham, né? Impedem. Geralmente ele tem uma função ali, na maioria dos casos, de gerar calor para o seu equipamento. Então, né, condição refere-se à oposição que esses materiais oferecem à circulação da corrente através deles. Este fenômeno é conhecido como resistência elétrica. Segundo Gussu, a resistência elétrica é a dificuldade que alguns materiais oferecem à passagem da corrente. Então, como que é calculada essa resistência, né? Ela depende da resistividade do material, que é o Rho, né? Que é esse pezinho aqui na letra grega significa Rho, vezes L. L é o comprimento, isso tem que estar em metros, né? E o A significa área, que seria a seção nominal desse condutor. Então, aqui é a fórmula para cálculo da resistência. Creio que vamos ter exercício sobre isso aí. Essa fórmula aqui provavelmente tem algo. Então, na eletrônica, os componentes que possuem as características de resistência elétrica são denominados resistores. A unidade de medida do resistor é dada em ohm e é representada pela letra R nas fórmulas. Se encontrou o R, é de resistência, a unidade de medida é ohm. A simbologia, né, nos nossos fluxogramas aí, painéis elétricos, quando você vê um fluxograma de um equipamento, tá aqui, né, a simbologia A é a mais usual, que é para o resistor fixo, que vai ter uma variação. Tem um resistor fixo que ele só funciona a uma certa resistência e tolerância, e tem um resistor variável, esse o C, né, que você pode ajustá-lo de acordo com a sua necessidade. E essa simbologia do B é a simbologia do resistor fixo. Em países europeus, né, alguns países utilizam essa simbologia, certo? Então, vocês podem notar que ele tem um corpo cilíndrico, ele tem os anéisinhos. Então, esses anéis representam a sua resistência elétrica nominal e a sua tolerância, né? Qual que é a tolerância que ele vai trabalhar? Então, pode variar tanto de 4 anéis quanto para 5. Se forem 4 anéis, se você tanto 4 quanto 5, você vai ler sempre, no caso aqui, o que está mais próximo da borda, né? O que está na borda, praticamente, que é o verde. Então, daqui para cá que vai ser a sequência de leitura. Primeiro é o verde, depois o azul, depois o preto e depois o prata. O que significa, né? Vamos lá. Esse primeiro anelzinho aqui, que seria o verde, ele representa o primeiro algarismo para o valor nominal da resistência elétrica do dispositivo. Então, aqui é a tabelinha. Se for o valor nominal verde, é 5. Vou pedir para um dos colegas aí anotar esse valor aí para a gente descobrir qual que é a resistência desse capacitor aqui e qual a sua tolerância. Então, o primeiro valor é 5. O segundo anel é o segundo algarismo para o valor nominal. Então, é azul, é 6, né? Então, o valor é 56, nesse caso aqui. O terceiro anel representa o fator de multiplicação para o número de composto pelos dois primeiros. Então, é 56 vezes, é preto, 56 vezes 1. Então, 56 vezes 1 é 56 mesmo, né? Todo mundo concorda com isso? Vendo que o pessoal está mais calado. Concordo. Geralmente as aulas vão ser bem participativas também aí, pessoal. Então, se puderem, né, dar uma resposta e vai ajudar o professor também. Eu só tenho que voltar aqui toda vez que alguém quer entrar, eu tenho que habilitar. Eu não sei por que que eu já configurei isso aqui para todo mundo entrar direto. Só que o Teams tem 2 semanas que ele não, aí, ó, não funciona direito. Mas é só vai ter essas pausinhas aí. Então a gente já viu os 3 primeiros anéis. O quarto anel é a tolerância no valor da resistência elétrica.
Então aqui já temos os 3. Qual seria essa aqui a tabela para o quarto anel? Qual que é a cor? Prata. Então significa que tem uma tolerância de mais ou menos 10%. É o meu. Não. Então qual seria o valor nominal desse nosso resistor aqui, o nosso primeiro? Então no caso seria... Alguém anotou? O Hernani aí está com o microfone desabilitado. Doutor Hernani, conseguiu fazer a medição dessa resistência? Sei se Ainda não. Tô anotando aqui que eu entrei agora, tava tranquilo. ouvindo, eu consegui ouvir aqui. Tranquilo. Então a gente viu que o verde era 5, a gente viu que o azul era 6, então é 56 vezes, né? O terceiro anel vai ser um fator multiplicador. O preto era 1, então 56 vezes 1 mantém 56. E o prata significa a tolerância dele é de mais ou menos 10%. Então é basicamente isso. Esse resistor aqui é de 56 ohms, com tolerância de mais ou menos 10%. Então é isso que ele traz. E aqui agora a gente vê sobre associação em série. Quando a gente tem um sistema de resistências, né, acopladas aqui, resistências são esses elementos que a gente viu aqui anteriormente. Então, quando tem elas acopladas em série, será dessa forma aqui. Só um minutinho que eu tô com uma tossezinha chata aqui. Então, a resistência em série, né? A associação em série, como que seria a diferenciação dela para resistência em paralelo, que é o que a gente vai aprender aqui, ó. Que é, aqui teve associação em paralelo, né? E aqui a gente começou a associação em série. Então, quando é em série, eles estão interconectados um na perna do outro. Então, eles vão agregando de um ao outro para resultar em uma resistência maior, que seria uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente é o necessário para a gente calcular. No caso aqui, nós temos R1, R2, R3. Cada um desses representa uma resistência. E a resistência equivalente, ela vai ser composta pela somatória desses 3 resistências. Quando está em série, ó. Em série é do A a B, aqui tem essas 3. Aqui um exemplo. Nós temos 3 resistências em série, que é 10 ohms, 25 ohms e 15 ohms. Quanto que daria a resistência equivalente aqui dessas 3 resistências? A fórmula é somar R1 mais R2 mais R3. Qual que seria a resistência equivalente aqui para 10, 25 e 15? 50. 50. Você fez a somatória dele direta, né? Exatamente. Então, é como se aqui resultasse, em vez de 3 resistências de 10, 25 e 15, seria uma resistência só de 50 ohms. Por que que a gente faz isso? Para facilitar nos nossos cálculos. Porque quando vai fazer assim, quando está em série, dificilmente você consegue implementar as fórmulas que são necessárias. Só tem alguém com o microfone aberto aí, se puder desabilitar, fazendo favor, vai me ajudar que tá voltando o ruído aqui para mim. Obrigado. Então aqui, ó, nosso colega, quem que falou? Valdson. Walter, excelente, Walter, obrigado aí. Então é a nossa somatória direta de 15 mais 25 mais 10 resultou uma resistência equivalente de 50 ohms. Esse conhecimento de hoje vai ser importante tanto para a próxima aula da lei de Ohm e principalmente para a lei de Kirchhoff. E aqui é a diferenciação dessa resistência para resistência em paralelo. O que muda? Elas não estão conectadas diretamente. O R1, a perna dele não está conectada direto no R2. Está conectada a um outro ramal, né? A outro ramo aqui, que vem tanto R2 quanto R3. Então aqui a diferenciação é que ele está em paralelo. Um exemplo, não sei se os senhores já tiveram, não sei se aqui tem alguém que já fez isso.
vai conectar mais de uma lâmpada num ambiente. Quero ligar 2, 3 lâmpadas numa área, seja numa sala, onde for. Se você fizer a conexão delas em série, como é esse aqui, normalmente se uma queimar, queima as outras, né? E o natural também é que a última, né, o brilho dela esteja menor. E aí é necessário fazer essa ligação em paralelo para que se uma queimar, não apague todas as outras e para que a tensão seja igual em todas as lâmpadas, porque quando está em série a tensão vai caindo. Você vai tendo uma queda de tensão quando está em série. Quando está em paralelo, a tensão é igual. Então, em série, a corrente é igual em todas as resistências, né, em todo esse circuito, e quando está em paralelo, a tensão é igual em cada uma dessas resistências. Agora, quando está nesse modelo aqui de ligação em paralelo, também é necessário calcular a resistência equivalente. E como que a gente calcula essa resistência equivalente? É 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim vai. Então, quando você tem, por exemplo, aqui 10, 25 e 15, quando era utilizada a questão de resistência em série, né, era só fazer a somatória. Agora, para resistência em paralelo, você vai ter 1 sobre o R equivalente que você quer descobrir é igual a 1 sobre 10, que é o valor da resistência 1 aqui, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 20, que é aqui, ó. Ele vai fazendo algebrismo. Ele pega 1, divide por 15, tem esse valor decimal, mais 1, divide por 25, tem esse valor decimal, mais 1 dividido por 10, também tem esse valor decimal. Com isso, ele encontra que 1 sobre R equivalente é igual a 0,206 e, posteriormente, ele passa o R equivalente para o lado de lá e passa o 0,206 dividindo. Com isso, ele diz que essas três resistências aqui em paralelo é similar à resistência equivalente de 4,854 ohms. Ohms é a unidade para a resistência. E aqui a associação mista. A mista é o R1 está em série e aqui o R2, R3, R4 estão em paralelo entre eles. E o R1 está em série com qualquer um deles, né? Não está em série com todos ao mesmo tempo, mas está em série com qualquer um deles. E eles estão em paralelo entre eles, R2, R3 e R4. Então, para a resolução, o mais aconselhado é sempre resolver a parte que está em paralelo. Por quê? Aqui um exemplo, né? 15, 15, 15. Ele vai fazer 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre 15, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 15. Vai resultar uma resistência equivalente aqui, nessa área, e depois ele vai somar esse R equivalente com 25. Aqui, ó, ele separa, faz primeiro a parte em paralelo. E as contas ele não traz para a gente, mas resulta assim 5 ohms. E aí, depois ele faz o somatório com mais 25 ohms, que traz o resultado de tudo isso aqui de resistência é igual a uma resistência só de 30 ohms. E aqui os tipos de resistores, né? Quais são os resistores mais encontrados aí? Os fixos, que são esses que a gente viu, que tem um corpinho cilíndrico e os anéis, né? No caso, esse da foto tem 5 anéis. Tem os resistores variáveis, né? Que eles alteram a sua resistência elétrica de acordo com algum mecanismo, que é o potenciômetro aí. Quem já teve a curiosidade de mexer em um ventilador, aqueles que você regula a velocidade que ele está rotacionando a hélice, tem alguns que parecem um dimmer, né? Que ele vai setando em 1, 2 ou 3 velocidades, e tem uns que você pode girar do jeito que você quiser. Ele não tem uma travinha. Não sei se vocês já viram isso aqui. Ou dimmer de lâmpada, quem já viu? Eu já vi, já sim. Os rádios também tem, né? Para localizar as estações de rádio. Exatamente. Esse aqui vai regular. Já vi muito em abajur também. Abajur, bom exemplo aí, o Paulo, né? Excelente. Eu nem lembrava do abajur, Paulo. Então ali tem um potenciômetro que você regula essa resistência. Tem o trim pot que você vai encontrar ele em sistemas eletrônicos, né?
que ali você vai precisar de uma chavezinha Phillips para fazer o ajuste. Então, de acordo com que você vai rotacionando esse posição que está a Phillips, né? Que seria a chavezinha dele, né? Estrutura móvel, você vai alterando a sua resistência. E tem o fotoresistor, né? Que ele é de acordo com a incidência luminosa. Então, ele utiliza essa incidência luminosa para fazer o controle da resistência. Então, é necessário, quando é necessário controlar um circuito, através de variação luminosa no ambiente. Tá aqui o exemplo dele. E o capacitor, né? O capacitor, ele já tem um comportamento resistivo que certos materiais e componentes apresentam a passagem da corrente. A gente estudou, né? Materiais resistivos. Contudo, sistemas eletrônicos não existem apenas dispositivos que possuem essa característica, mas também os que têm a finalidade do armazenamento de energia. Pessoal, vou parar de interromper aqui, eu vou abrir a outra aula que vai complementar isso que a gente começou a ver em resistores, que eu acho que vai linkar melhor, até porque tá todo mundo começando agora, né? Deixa eu só buscar outra aula aqui, eu vou compartilhar com vocês. Que é a nossa aula sobre... É a nossa aula sobre corrente, tensão e potência, que vai vir a calhar com o que a gente acabou de ver sobre resistores. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Todo mundo tá vendo aí? Ah, são três bonequinhos. Confirma para mim se vocês estão vendo a minha tela aí. Com a corrente, tensão e potência. Sim, estou vendo. Estou sim. Excelente. Então, esse material aqui já foge um pouquinho do livro, mas eu creio que vai estar mais didático para a gente trabalhar. Então, aqui nós vamos representar 3 unidades, né, das nossas grandezas, que é a corrente elétrica, que ela é sempre representada pela letra I, a tensão elétrica, que é representada pela letra U, e a potência elétrica pela letra P. Então, o que seria a tensão, né? É a força que impulsiona os elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é o volt. E a corrente é o movimento ordenado dos elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é o ampere. Então, basicamente, o que o volt faz? Tá vendo? Cada bolinha verde aqui dessa tubulação representam os elétrons. Então, o verde é quem empurra, né? Quem faz a força para que tenha o deslocamento desses elétrons aqui, gere um fluxo dentro de um condutor. Esse azulzinho aqui é como se fosse um cabo elétrico, similar a esse que vocês estão utilizando aí para ligar os computadores de vocês, ou quem está pelo celular aí quando precisa carregar. Então, esse movimento, esse fluxo de elétrons dentro desse condutor aí, desse cabo elétrico, quem impulsiona eles é a tensão. E esse movimento, né, deles dentro do condutor gera corrente, que ela é medida em ampere. A tensão, o Roberto manja em Anápolis, né? Então a tensão que vocês trabalham é similar aqui em Goiânia, que seria 220 volts, né? E a corrente depende muito da potência do seu equipamento. A gente também vai descobrir como mensurá-la. E aqui a resistência elétrica que a gente acabou de trabalhar, sendo essa mocinha verde aí. A resistência é a dificuldade que os elétrons encontram para circular em um condutor. Sua unidade de medida é o ohm. Ele é representado pela letra R, né? Então na fórmula aqui, ó. O volt está empurrando, lembra da menininha de amarelo empurrando os elétrons? Esse fluxo, né, gera corrente, que é o ampere aqui, que é o verdinho. E o ohm é como se pegasse esse cabo, né, e apertasse ele, deixasse mais difícil ainda passar esses elétrons para gerar essa corrente. Então, a resistência ela atrapalha o fluxo da corrente elétrica. E ela sempre tem um intuito, né? Essa resistência de gerar algo com essa dificuldade. E aqui, tinha programado para a próxima aula, mas eu estou achando melhor inverter para dar mais sentido aí para o nosso começo da caminhada. Aqui é a lei de Ohm. Então vamos lá, vou trazer para um exemplo prático. Trava-língua aqui, quase sai tudo errado. Então a lei de Ohm, né, em relação matemática entre tensão, corrente e resistência, que é o U. O U representa a tensão que a gente viu lá com a mocinha amarela, né?
O R é a resistência que a gente viu com a mocinha verde, que a gente já trabalhou os resistores ali. E o I é a corrente elétrica com a mocinha roxa, que ela está em amperes. Então, o que aqui representa? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, aqui o triângulo. Toda vez que você quiser descobrir vamos dizer, o U, você pode multiplicar o R pelo I, porque eles estão lado a lado. Então, vendo o triângulo aí, a base, o R e o I, né? Pedir para o Paulo aí confirmar. Certo, então, Sim, quando você quer descobrir a tensão de um equipamento, você pode multiplicar a resistência pela corrente. Então, aqui os dois estão na base. Vamos dizer, tampei o U aqui, né? Você não está vendo o U. Então, você pode multiplicar o R pelo I. Se você quiser descobrir o R, o que acontece? Se você tampar o R, quiser descobrir o R, você vai ter o U sobre I. Então, você tem que fazer a divisão da tensão pela corrente. E se você quiser descobrir o I, você também tem que fazer a divisão do U, que o U está em cima, né, do R. Então, é U sobre R, U dividido por R. Aqui o exemplo vai trazer isso. Quero calcular a corrente, tampei o I, sobrou U sobre R. Então, essa é a fórmula. Um circuito que a resistência é de 11 ohms e a fonte de energia é 220. Você pega o 220 e divide por 11. Você vai ter uma corrente, que é o I, né, de 20 amperes. Quero calcular a resistência, tampei ela. Então, ficou U sobre I. Tenho uma tensão de 220 e tenho uma corrente de 20 amperes. Então, a resistência é de 11 ohms. E aí, quando eu quero calcular a tensão, é só multiplicar os dois, que os dois são base, né? Estão um do lado do outro. Então, a multiplicação de 20 amperes, que é a minha corrente, vezes 11 ohms, que é a minha resistência, resulta em 220 volts. E agora vai entrar a unidade de potência. Com relação à lei de Ohm, não sei se para muitos aí vão lembrar a época de física da escola. O professor ensinava lá URI, tinha outras formas. Na minha escola eu usava desse jeito aqui, URI, PIR, PIO, então sempre tinha essas associações com siglas. É um pessoal aí que vai lembrar da física aí do ensino fundamental ou do ensino médio, e hoje em dia está avançando cada vez mais, né? Eu aprendi, se não me engano, no ensino médio isso aqui. Não sei como que foi com vocês. Mas ficou tranquilo a lei de Ohm? Deu para assimilar essa primeira fórmula aqui? Sim, Vai, senhor. em parte, deu. deu pra gente ouvir beleza aí. Então, nós vamos assimilar ela melhor Complicado. na hora que fizer conta, que eu acho que é aí que a cabeça começa a ferver e o cara assimila melhor. Uhum, verdade. Nós vamos chegar aqui nas contas agora. Então, nós vamos para a potência. Eu tinha U, R e I. Tensão, resistência e corrente. Agora, nós vamos introduzir a potência, que é o que a gente mais vai trabalhar. Então, com a passagem de corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com certa intensidade, né? Essa intensidade de luz e calor percebida por nós nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa e potência térmica. Então, ó, o que é importante gravar? Para haver potência elétrica é necessário haver tensão elétrica e corrente elétrica. Sem tensão e sem corrente não tem potência. O que é a potência? É gerar trabalho. Um exemplo aí, quem está com o computador na mão, tem alguns de vocês que estão assistindo por computador, por notebook. Não sei se ele ainda tem etiqueta aí abaixo dele. Quem quiser levantar ele vai ter uma unidade aí em watts, que vai ser no W, né? Uhum. Então, quem tiver aí, puder me falar qual que é a potência da sua máquina aí, fazendo favor. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Certo. Ver se eu enxergo aqui que é pequenininho demais. Nossa. Tem alguém com a mão levantada, pode ficar à vontade aí. Ângelo. Ângelo, se estiver tentando falar, seu microfone está desabilitado, tá? Aí. Boa noite, professor. Boa noite, Ângelo. Bom demais? Sou novato, né, nessa área, nessa aula de tratamento da elétrica, né? Sim.
tô começando hoje essa aula, né? E tô meio perdido assim, porque é a primeira vez que eu tô fazendo online, né? Online, sim. Eu tô... Aí tem assim, eu estudava lá em Goiânia, no Senado de Goiânia, lá em, lá em, que é o nome lá do Senado, agora Ítalo deu um branco na Bolonha, cabeça. Celso Isso, Charuri, era no Bolonha? Ítalo Bolonha, Sim, é de lá, né? Aí eu fazia a aula presencial, né? sim. Aí, de momento, já terminei, já curso, já terminei a mecânica, já terminei o de torno, né? Quero terminar de elétrica agora, né? Excelente. Aí eu levo quase um ano e meio já no Senai, já, estudando já. E aí agora você está experimentando o EAD, né? Eu AD por motivo de trabalho, né? Porque eu trabalho eu sou técnico mecânico de empilhadeira, né? Excelente. E aí Aí é às vezes eu bom, tenho um horário certo. Hã? e é bom que vai vir a calhar muito com você. Eu também aqui tô de novato hoje com a turma. Peguei a turma agora, né? Tá sendo minha primeira aula. Tô junto contigo aí, Ângelo. Sempre que a gente precisar somar, pode ficar à vontade aí que nós vamos trabalhando junto aí para nossa escalada do conhecimento aí. Bem-vindo. Creio que vai te ajudar bastante aqui o EAD, vai. O EAD, o que muda é que você precisa da responsabilidade, né? Você precisa ser bastante responsável com o estudo, porque não vai ter ninguém pegando no seu pé. Então, você experimenta a liberdade e junto com ela vem a responsabilidade, né? E eu vou estar aqui para mediar esse conhecimento para vocês. Tem alguma dúvida em relação a alguns outros assuntos? Tem a Mariana também, que já é monitora de vocês. E a gente vem somando aqui nesses momentos justamente para agregar o máximo possível aí com que vem todo mundo a calhar. Bem-vindo aí, Ângelo. Porque todas as aulas que eu estudava era tudo presencial, né? Aí Sim. por motivo de trabalho, como eu trabalho técnico de mecânica de empilhadeira, aí não dá tempo de ir para o curso no Senai, né? Porque eu tinha que trabalhar para entregar a empilhadeira pronta, né? As empresas, né? Sim, Fazer o checklist é uma demora. O senhor sabe que é uma burocracia, né? Fazer o checklist, terá tudo ok, né? sim, Até, até chegar no curso é longe, né? Porque eu moro em Nerópolis, né? entendi. Mas você vai ajudar bastante, você vai ficar feliz aí. Lucas levantou a mão, Lucas, fica à vontade, meu rei. Obrigado. Meu caso é parecido com o do Ângelo, só que eu começando agora também, Fundamentos Elétricos, só que eu trabalho 2 dias e folgo 2, e geralmente essa aula vai ser na segunda. Isso. Na segunda, quando eu estiver trabalhando, eu assistindo essa aula depois, que ela vai ficar gravada, eu assistindo ela depois, eu não levo falta? Não, eu creio que não. Até porque eu não sei como que vai ser o relatório do Roberto Mange, né? Mas de qualquer Certo, forma, não vai ser nada que vai te prejudicar, não. Se assistindo depois, a gente acerta isso aí, tá bom? entendi. Não, tranquilo. E, assim, no caso, porque essa matéria, eu mesmo eu nunca vi elétrica, né? Nunca mexi com Sim. elétrica. A gente tem alguma dificuldade. Quando eu tiver com dificuldade, durante a aula mesmo a gente consegue tirar, né? E se não, se mesmo assim eu ainda continuar, aonde eu consigo tirar essa dúvida? Só nas aulas presenciais mesmo? Boa pergunta, Lucas, para os demais aí também. Pra... Geralmente a gente pode ter dúvida de SAP ou alguma outra coisa, né? Pessoal, até Sim, aproveitar aí, a gente teve uma pausinha. Geralmente nas primeiras aulas, quando vem todo mundo, né, surgem essas dúvidas. E os demais também tiverem com dúvida, pode ficar tranquilo que na próxima aula aí, se a gente delongar esse assunto aqui, a gente continua de onde parou. Até o Adnei ali confirmou a potência dele, né, e eu ainda não peguei, mas vai dar certo, hein, Adnei? Vamos fazer com o seu exemplo, tá bom? Mas esse momento é importante para todo mundo que está novo, até eu que estou começando com vocês aqui, pode perguntar que a gente tem esses momentos pertinente à dúvida do Lucas. Tá com dúvida? A gente pode fazer o seguinte, um combinado. Me chama na plataforma, o horário que tiver com dúvida, eu fico aqui sempre disposto no período noturno. Se for uma dúvida mais tranquila, a gente no chat mesmo resolve. Precisou mais, eu abro, pode ser esse link mesmo, um outro horário,
E aí a gente conversa sobre... Como fala? A gente conversa sobre as dúvidas, abre o link, né? A gente faz um bate-papo por, por videoconferência também. Então, só preciso que quando tiver dúvida me mande na plataforma, tá bom? Tá bom. Beleza, então. Obrigado. É a dúvida do outro, Lucas. Pessoal, eu vou ter que pedir uma pausa aqui para vocês, 2 minutos, eu já volto. É bem rápido aqui, se eu pegar um recado aqui do lado, eu já volto, tá bom? Não é normal ter essa pausa, não, é que rapidão eu já volto com o Lucas Santos aí, que tá com a mão levantada. Boa noite, pessoal. Eu tive uma pergunta se o professor vai ficar vai ficar salvo na biblioteca essa aula de hoje. Vai sim. Vai gravar, ele vai jogar lá na biblioteca, sim. Beleza, então. Obrigado, hein? Tem de quê? Valeu, David. Uma pergunta. O professor já passou algum exercício ou não? Acho que o exercício vai explicar. Eu acho que vai estar tudo lá Voltei. na biblioteca, não? Foi mais É, rápido. aí. Sim, Ednei. Pode Então, voltar. aí o parceirinho aí tá perguntando aí, Sim. o exercício que for feito aí, tem ele lá na biblioteca, no... Isso, eles ficam na situação de aprendizagem, são exercícios que vão ser cobrados, né? A gente vai desenvolvendo as competências durante a aula e tirando as dúvidas. A maioria dos exercícios a gente vai trabalhar junto. Eu não vou trabalhar o mesmo para não dar a resposta de... Geralmente eu costumava ajudar o pessoal e ia embora fazendo a conta e no fim dava a resposta direto, né? Aí muita gente, em vez de assimilar a competência, só falou, vai na web aula tal, de 30 minutos para frente que lá tem resposta. Então, assim, a gente toma um cuidado para trazer algo próximo, né? Similar, mas não com os mesmos números, né? Até para vocês desenvolverem algebrismo também. Tem muita coisa que vai ser importante aí no dia a dia de vocês. Esse aqui da elétrica, vocês vão ver no final que, não sei se já dessa aula, mas talvez da próxima, vocês vão ver uma coisa bacana aí que provavelmente muita gente vai poder usar no profissional. Lucas, estava com a mão levantada, Lucas? Fica à vontade, Lucas dos Santos. Tá ouvindo, hein? Eu tô ouvindo, acho que foi o Lucas que falou ou foi a Dinei? Eu falei, mas eu não levantei a mão, não. Ah, pode falar, Lucas dos Santos, então. Talvez tá baixinho. Deixa eu aumentar aqui. Tá falando, Lucas? Aí, você bloqueou seu microfone agora. Aí, voltou o microfone. Se não estiver conseguindo falar, Lucas, pode vir no chat. Às vezes dá algum probleminha no microfone, já aconteceu comigo também. Pode vir no chat aqui que eu tento responder, tá bom? Então vamos lá, Dinei. Enquanto o Lucas vai escrever para a gente ali, que eu creio que ele deve estar com algum problema no microfone dele, fala aí para mim qual que é a potência do seu equipamento aí, do seu notebook. Então, aqui a alimentação é 19 volts. 19 volts, né? Esse aí já é depois da fonte. O que mais que ele tem de informação aí? 3.42 amperes. Sim. Aí, abre parênteses, 3
outro 42 amperes também. Certo. E tem mais alguma outra informação aí? Aqui é só isso mesmo. Ele vai estar igual aqui, ó, 660 watts. O meu deu Então, 55 watts. O seu equipamento são 55? Isso. Quem falou comigo? Paulo. Ah, o Paulo. Tá 55 HW. A HW já é horsepower, é HP, né? 55 HP? E HW. Não entendi, Paulo. HW deu. Ah, 55 HW? Eu tô tentando lembrar aqui que é um HW. O H é um... Pode ser outra coisa também. Quem mais que conseguiu ver aí? Acho que o Darlan ia falar comigo. Essa denominação é per hora, não, professor? Não entendi, Darlan. Essa denominação AH que o colega citou não é ampere hora, não? Eu acho que ele falou HW, né? Agora, se for WH, aí é watt por hora. Se for HW, ou WH invertido, aí é exatamente. Boa colocação aí, Darlan. Que aí já seria a potência por hora, né? Se tiver WH. Não sei se o seu tá assim, Paulo. Beleza. Eu vou usar de exemplo, então. Vou pegar um aqui que tá mais fácil, a máquina que eu tô usando aqui. E também não tem informação fácil, é só porque eu queria. Um exemplo. Vamos usar de exemplo, então. Realmente a máquina, o notebook não tem a potência nominal dele. Vamos usar de exemplo, então, uma televisão que seja em torno... Televisão não, vamos chuveiro. Chuveiro é mais legal de fazer. Chuveiro que ultimamente são 5.500 watts. Certo? 5.500. Ele é bastante potente. Então, a gente já gravou que para ter potência tem que ter tensão e corrente. O que entra? A potência é sempre medida em volt e ampere. Quando você vai pegar na sua máquina, a potência já não é a potência... É a potência aparente, não é a potência... Não, é a potência ativa quando você pega em watts. A gente vai trabalhar com isso. Mas primeiro a potência, vamos lembrar que ela é em VA. O que é VA? Volt ampere. Então, de onde que vem a potência? É multiplicar a tensão vezes a corrente. Então, aqui na escola costumam brincar que essa fórmula era π, né? Que é P é igual a I vezes U. Potência igual a corrente vezes tensão. Mais uma fórmula, derivada da lei de Ohm também. E essa potência aqui, a vermelhinha, que está em VA, é potência aparente. O que muda? A potência aparente tem duas parcelas, que é a potência ativa, que é aquela que é transformada realmente em potência mecânica, seja um liquidificador, por exemplo, igual aqui um moto esmeril, né? Seja a potência térmica, que é um chuveiro, uma torradeira, ou potência luminosa. Então, essa é a potência ativa, que é o que movimenta no caso da mecânica, que é o que vai esquentar no caso da térmica, ou a que vai iluminar no caso de equipamentos, né? Lâmpadas e assim vai. E a outra parcela dessa potência aparente que está em VA é a potência reativa. Potência ativa, que é aquela que ele emprega e gera trabalho, ela é em watt. Então, está em watts, a unidade dela é o W. E a potência reativa, que é a outra parcela, né, que é transformada em campo magnético, geralmente para acionamento de motores, transformadores e reatores. A unidade é o VAR. A pessoa gosta de futebol e não é o VAR não que está deixando todo mundo bravo, não. Esse VAR aqui é o volt ampere reativo. Então vamos lá. Potência aparente, a mocinha de vermelho, VA, volt ampere. Potência ativa, que é a que gera trabalho, realmente que vira trabalho, né? É a potência aparente. Potência ativa em watt. Vamos lá de novo. Potência aparente, VA, que é volt ampere. Potência ativa em watts. E potência reativa é em VAR. Quando você soma a potência reativa com a potência ativa, você tem a potência aparente. Então, é o somatório dessas duas. E junto com elas tem o fator de potência. Quem aí já viu nos motores aí, geralmente na indústria, não sei onde cada um trabalha.
Na plaquetinha, exatamente, na plaquetinha do motor vai ter, ou vai estar esse FP, ou vai estar como se fosse a letra O cortada no meio, que é o θ, né? Que é o fator de potência. Então, o que seria esse fator de potência, né? Pode-se dizer que a potência ativa representa a porcentagem da potência aparente, que é transformada em potência mecânica térmica ou luminosa. Então, o fator de potência representa qual que é o fator de potência aparente que vira potência ativa. Então, como que é feita a conta? Para saber a potência ativa, né, que é em watts, é igual a fator de potência vezes a potência aparente. Para você quiser descobrir a potência aparente, é igual a potência ativa em watts dividido pelo fator de potência. Então, como que é dimensionado esses fatores de potência? Se for um circuito de iluminação, geralmente o fator de potência é 1, questão de projeto e tudo mais. Circuitos de tomadas, né? Geralmente a tomada que você tem aí do lado ligando o seu notebook, ligando o carregador do seu equipamento, questão de projeto é dimensionado para 0,8. Mas quem dimensiona isso é a sua concessionária. A concessionária, no nosso caso, a Enel, né? Ela define quais são os fatores de potência que devem ser utilizados nos projetos e assim vão ser utilizados nos nossos circuitos que a gente usa hoje. E para circuitos de distribuição, quando vai passando de quadro, né? Ou em outras estruturas que é só para distribuição, não é o ponto final, é utilizado um fator de potência 0,95. Então vamos lá. Quando você tem um circuito de iluminação, o fator de potência é 1, necessariamente você vai multiplicar o fator de potência pela potência aparente, que está em VA, você vai ter 1 vezes 660, né? Então é 660 watts. Um circuito de tomadas, que o fator de potência é 0,8, e o circuito com 7.300 de potência aparente, né, em VA multiplicado vai dar 5.840 watts. Aqui um ponto de tomadas independentes com 8.000 VA, fator de potência 0,8, se multiplicar os dois, vai ter uma potência ativa de 6.400 watts. E aqui para um circuito de distribuição similar também, faz multiplicação. Pode-se notar que sempre a potência ativa é menor que a potência aparente, ou igual. Ou ela é menor ou ela é igual. Então, o valor em watts, ele é sempre menor ou igual ao valor em VA. E o valor em watts, que é a potência ativa, somado ao valor em VAR, que é a potência reativa, vai dar a potência aparente. Vamos fazer um exemplo, então? Vou abrir aqui a nossa whiteboard. Deixa eu abrir com vocês aqui. Vai ter um quadro em branco. Vamos pegar o chuveiro lá da casa do... Deixa eu ver aqui, na casa de quem que vai ter chuveiro. O Ângelo tá com a mão levantada, vai ser na casa dele lá. Ele tem um chuveiro elétrico que tem a potência ativa, que ele leu na plaquetinha dele, de 5.500 watts, certo? E depois vocês forem no chuveiro de vocês, vão ver potências similares. É sempre próximo a esse valor aqui. Façam um exercício depois aí na casa de vocês. Então, 5.500 watts é a potência ativa do chuveiro do Ângelo. Qual que é a tensão, Ângelo, na sua casa aí? Ou na casa de qualquer um que vai ser igual, né? Todo mundo mora no estado de Goiás. Qual que é a tensão que chega aí na casa de vocês, monofásica? 220. 220. Excelente. Vamos com volts, né? É o U aqui, 220 volts. Vamos considerar um fator de potência do chuveiro lá do Ângelo de 0,8 igual ao nosso exercício lá. Quais são as fórmulas que a gente precisa saber? A potência aparente vai ser igual à potência ativa, né? Que está em watts, dividido pelo fator de potência. Certo? Depois, eu vou voltar lá no nosso slide para mostrar para vocês. Veio daqui, ó.
fator de potência. Depois, quando ele tiver essa potência em VA, que é a potência aparente, que é o que a gente está querendo achar aqui, ó. Então, essa potência aparente, o que ele pode fazer para calcular a corrente do chuveiro dele? P é igual a U vezes V. Você vai ter a potência aparente, né? Que é o P, é igual a U vezes I. Você quer descobrir o I, né? Então você pode fazer o seguinte: deixa o I, passa o U dividindo. Vai ser igual a potência aparente dividido por U. Vamos fazer junto aqui? Primeiro a gente tem que achar a potência aparente. Qual que é a potência ativa do chuveiro dele? 5.500. Excelente, 5.500 watts. Vou dividir pelo fator, me perdoe pela caligrafia que eu tô no mouse aqui, tá difícil pra caramba. Qual que seria, então, a gente vai dividir pelo fator de potência 0,8, que já foi definido. Quem consegue fazer para mim essa divisão? Fazendo um favor. 6.875. Então, é 6.800. 875. E qual que é a unidade aqui da potência aparente? Vamos lá, voltando no slide aqui. Potência aparente, qual que é a unidade? VA. Excelente, que é o volt ampere. Com a potência aparente, por isso que é esse AP aqui, e o AT é de ativa, tá? Com a potência aparente, você consegue calcular aqui aquela primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm, você consegue achar a corrente. Então, como que você vai calcular essa corrente? A potência aparente, que a gente acabou de ver, 6.875 VA, né? Dividido pela nossa U, que o U é a tensão. Quanto que é a tensão? 220. 220. Pronto, quem consegue fazer essa divisão aqui para mim, fazendo um favor? 31,25. Excelente. Então, a corrente de trabalho do chuveiro do nosso colega Ângelo tem a corrente de 31,25 amperes. Para você descobrir isso, que você precisa ter somente o valor da potência, que era o que eu estava pedindo naquela hora. Que no caso de um foi 55, né? Quem falou 55, eu não lembro se era watts. Se for 55 watts, vai dar 0,31 amperes. A tensão a gente já sabe, né? Porque no nosso estado é 220, só se for um equipamento trifásico. Aí vai depender. É lógico que também eu falo a gente sabe, mas pode ser que alguém veio de um estado vizinho aí que utilize 127 e tem equipamento 127, né? Mas o geral é que seja 220. E o fator de potência é necessário sempre que a gente pegue se for um motor, igual o nosso colega bem disse, lá numa placa do motor, né? Vai ter o fator de potência. Ou dependendo do equipamento, você não conseguirá tê-lo, né? E aí você usa algo aproximado. A Enel também define, né? Qual é o fator de potência a ser utilizado em motores e assim vai. Pode ser que seja encontrado na etiqueta do fabricante, no manual, né? Na placa do motor, se for um motor, ou você vai utilizar o que é definido pela Enel. Pessoal, ficou uma dúvida aqui para eu chegar até no valor da corrente? Não. Fazer uma pergunta aqui. Eu também já confesso que já fiz errado algumas vezes antes de aprender. Por exemplo, quem já pegava direto, o que é normal, né? Muita gente vê pegar direto esse valor aqui que está em watts e já dividir pela tensão para achar corrente. Vamos ver aqui quanto que daria. Divide para mim, fazendo um favor. Estou usando a mesma fórmula daqui, ó, para descobrir a corrente igual a potência aparente pelo V. 5.500, né? Por 220. 25. 25 cravado?
Redondo. Então, vocês viram que tem uma diferença grande? Então, se você vem aqui 25, vamos dizer que nosso colega Ângelo está lá colocando um alicate amperímetro para medir a corrente no condutor do chuveiro dele e dá valor de 30. Ele já vai assustar. Fala, pô, tem alguma coisa errada, pode estar sobreaquecendo. Segundo, essa diferença aqui de 6 amperes pode mudar o condutor, a bitola do condutor. Em vez de ele colocar um cabo de 6 milímetros, que seria para esse caso aqui, vamos dizer que o de 4 suporte 25. Ele já vai ter, fazendo a conta direta aqui, ele vai achar que o de 4 suporta e vai superaquecer. Terceiro ponto, disjuntor. Ele vai lá e escolhe um disjuntor mais próximo a 25, vamos dizer que ele encontra um comercial aí de 30. E aí, na hora que o equipamento começar a funcionar, a corrente vai ser 31,25, vai desarmar o tempo inteiro e o chuveiro dele não vai funcionar de jeito nenhum. Na hora que ele colocar no inverno lá, né, no mais quente. Então, isso aqui é bastante importante saber para dimensionamento. A gente usou o chuveiro de exemplo, mas para motores, né, o pessoal que vai estar trabalhando com motores elétricos, para resistências, para diversas outras utilidades, né? É sempre importante lembrar que esse fator de potência aqui é crucial na conta. Então, tem sempre que levar em consideração o fator de potência. Não pode dividir direto, que vai dar um valor menor do que a corrente de fato do seu equipamento. Certo? Então, como eu disse para vocês, a potência ativa é a potência aparente, né? É a soma da ativa com a reativa. Vamos usar esse nosso exemplo do chuveiro aí. Quem consegue calcular a potência reativa desse chuveiro de 5.500? Você vai ter que pegar a potência aparente e subtrair a potência ativa. Então, vai pegar os 6.875 e diminuir 5.500. Quanto que dá? 1.375? Pode confirmar, fazendo um favor. Certo, professor, 1.375. Então, a potência reativa do chuveiro dele é 1.375 VAR, que é volt ampere reativo, né? Senhores, essa primeira conta aqui foi tranquilo? Pouco. Esse aqui vai ser importante para a gente seguir. Vai ter, se eu não me engano, tem SAP que vai pedir essa competência aqui. Ele vai te dar o valor, salvo engano, em watts, né? Vai te dar o fator de potência, vai te dar a tensão lá, que vai ser uma SAP simulando a situação real, e você vai ter que calcular a corrente e posteriormente escolher qual vai ser o cabo flexível ideal para essa instalação. Então vamos seguir aqui no nosso slide. Não, na verdade não é esse, é o outro. O que mais que a gente tem? Corrente, né? Vamos falar sobre corrente. Corrente contínua e corrente alternada. Pessoal, geralmente todos já viram o multímetro aqui, já utilizaram. Eu trabalhei com multímetro já, professor. Então, o que diferencia, por exemplo, quando você vai selecionar lá as funções desse multímetro? O multímetro, aqui vamos trabalhar as duas. Tá vendo essa representação aqui da figura 18? Geralmente lá no multímetro você tinha algo similar a isso, né? Um desenho lá, que é onde seleciona as funções. Isso aqui representa a corrente contínua. Então, o que é corrente contínua, né? Igual o nosso colega trouxe aí do computador dele. O computador dele entra corrente alternada, mas tem a fonte ali que faz essa conversão em corrente contínua. Então, né? Ela é a polaridade fixa. Quando temos uma polaridade fixa, temos a corrente contínua. E quando ela é variável, temos a corrente alternada. A contínua geralmente vai estar representada ou por CC, né, 2 Cs, ou DC. CC é corrente contínua em português e DC é direct current em inglês. Ou representada pelo desenho aqui, né, que é um traço contínuo com 3 tracinhos embaixo. Então, é o fluxo ordenado de elétrons sempre na mesma direção. Lembra lá a amarelinha empurrando as bolinhas verdes que resultava na corrente?
que era roxa lá, então, todos vão estar na mesma direção, ou seja, não há mudança de polaridade. Esse tipo de corrente é gerado por baterias, pilhas, dínamos, células solares e fontes de alimentação, que é o caso do computador aí do nosso colega. Então, normalmente são utilizados para alimentar aparelhos eletrônicos, rede telefônica e circuitos digitais. Dizemos que o circuito CC é polarizado, pois possui um polo positivo e outro negativo. E a corrente alternada é o tiozinho. Ou vai ter esse formato do tio, que é uma onda senoidal, ou vai ser CA, que é corrente contínua, ou corrente CA, corrente alternada, que é direta no português, ou vai estar em AC, que é alternate current, em inglês. Então, são essas três representações. Importante quando vocês forem ver aí seus equipamentos, né? Na corrente alternada já é diferente, o fluxo de elétrons inverte o sentido, várias vezes por segundo. Uma hora vai estar no sentido, outra hora no outro, num circuito. Lembra lá da associação de resistores? Deixa eu voltar aqui que está do lado. Então aqui a gente, nesse caso aqui, ó, a gente tem um circuito, ó. Tá vendo? Ele sai desse ponto aqui, vai, passa no outro e volta. A corrente contínua, ela sempre tem uma polaridade, ela sempre vai seguir num sentido só. Subi, passou aqui, passei de baixo. Vou sempre no sentido horário, nesse circuito. A corrente alternada, ela vai no sentido, depois volta, depois vai de novo, depois volta no outro sentido, depois vai nesse sentido, depois volta e várias vezes por segundo ela inverte. Então, ela está no pico positivo, no pico negativo e assim vai. Então, essa inversão de polaridade, damos o nome de frequência de corrente alternada, que é medida em hertz. Depois, quiserem confirmar seus equipamentos aí, geralmente vão estar com 60 e o hertz é medida em a representação é um Hz. Então, seus equipamentos vão todos estar em 60 Hz, que é a frequência da nossa corrente aqui no Brasil. Então, na corrente que dispomos em nossa residência e nas indústrias, essa troca de polaridade ocorre na frequência de 60 vezes por segundo, ou seja, 60 Hz. Então, uma das formas de obtermos corrente alternada é diretamente da rede elétrica das concessionárias. O que chega à nossa casa é corrente alternada. Então, a rede elétrica residencial é normalmente formada por uma fase e por um neutro, conhecidos como rede elétrica monofásica. E já a rede elétrica de uso industrial é composta por 3 fases e um neutro, uma vez que muitos dos motores industriais são trifásicos. E essa rede é conhecida como rede elétrica trifásica. Então, voltando à monofásica, lógico que não vai dar para a gente abrir a nossa casa, né? Mas depois, se quiserem ver, geralmente para a fase, né, utiliza-se o cabo preto por convenção da NBR 5410, que é a norma que regulamenta essa área, ou cabo vermelho, geralmente assim. O neutro, ele é sempre azul, um azul clarinho, representa o neutro, e o terra, né, que aqui não foi mencionado, mas hoje em dia está tudo aterrado, é o cabo verde ou um cabo verde e amarelo. E essa é a convenção que a gente usa. Alguém que já trabalha na área aí, trabalha com parte elétrica, faço instalações elétricas em residências, né? Se não usa essa convenção ou já usa, né? Fica um conhecimento aí para quem trabalha nessa área. Geralmente o preto para a fase, o azul claro para o neutro e um cabo verde ou verde amarelo, né? Ele é junto para o terra. Creio que o nosso amigo ali está com o nome de Vanessa, ele falou que está no celular da esposa, né? Abriu o microfone. Deixa eu só ver se eu consigo encontrar seu nome aqui, Mike. Fica à vontade, Mike. Não, tranquilo, professor, porque a minha conta aqui do time não tô conseguindo entrar, não. Excelente, sem problema. É o Mike. É, correto. E quer contribuir com a gente, Mike? Eu vi que você liberou o microfone aí. Não, eu liberei só para falar mesmo aí, para falar para o senhor aí que o senhor perguntou aí. E alguém trabalha aí nessa área aí de instalações elétricas residenciais? Sim, eu trabalho. Trabalha, né, Mike? Então, aí essa questão dos cabos das cores... O William também, William? Trabalho. Essa questão das cores dos cabos padronizada ajuda bastante a vocês, não ajuda? Sim, ajuda. Depois que a normatizou, né, pela NBR, fica mais fácil.
Mas nunca pode confiar também, que às vezes tem muita gente que bota cabo azul como fase, como terra, como algo verde como fase. Não pode confiar muito, não. Sempre tem que conferir. Se quem fez a instalação não foi aluno do Senai, né? Tem risco. Mas se for nosso aluno aqui, tá usando, tem que usar o padrão certinho. Mas esse é um cuidado mesmo que o William trouxe. E aí, se vocês forem fazer ou contratar alguém, já é um conhecimento bacana também de saber, né? Essa questão da padronização das cores. E outra é aquela questão do nosso cálculo ali de corrente. Certo, senhores? Positivo. Senhores, aqui o nosso Senai encerra às 22, né? Eu até delonguei um pouco a nossa aula, até que eu comecei um pouco mais tarde, mas então aqui a gente encerra, né, o nosso material. Esse primeiro material aqui lembra das mocinhas aí coloridas, né? Corrente, as grandezas, as primeiras grandezas, né? Que é corrente, resistência, tensão e potência elétrica. Certo? Ficou alguma dúvida? Fica à disposição. Se tiver alguma pergunta também referente às aulas, podem ficar à vontade. O Ângelo levantou a mão? Sim. Curva de disjuntores? É o Darlan que está falando comigo? Isso. Sim, Darlan, pode falar. Você poderia me explicar um pouco sobre as curvas dos disjuntores? Curva B, curva C? Eu não tenho um material aqui, mas a curva representa muito a sensibilidade do disjuntor. Um exemplo, não sei se você trabalha na indústria aí, se você vai colocar um disjuntor para um motor, a curva indicada é a curva C, porque ela suporta por mais tempo e uma variação maior da corrente por um determinado tempo antes de desarmar, entendeu? Se for a B, vai ficando mais sensível e a A mais sensível ainda. Mas eu vou anotar aqui, Darlan, eu vou trazer para você exemplificado cada curva dessa, tá bom? Tá, eu acho que obrigado. isso vai ser pertinente em nossa aula. E até a questão, por exemplo, da corrente ali. A gente chegou a 31,25. Comercialmente, a gente tem um disjuntor de 32, né? Curva C, 32. E se você vai colocar para um equipamento que funciona nominalmente a 31,25, não é muito aconselhado, porque se ele for ficando mais velho, pode ocorrer alguma coisa e a corrente dele aumentar um pouquinho. Seu disjuntor vai ficar muito próximo à corrente de trabalho. Então, isso aí, eu geralmente utilizo um fator de segurança, né? 10 a 15%, dependendo. E aí, com isso, se eu multiplicar, por exemplo, por 10 ali, vai dar uma corrente próxima a 35. E aí eu já procuro um disjuntor acima disso para que não fique desarmando a todo momento. Mas eu vou anotar aqui, trazer uma aula sobre curva de disjuntor. Pessoal, o feedback também é interessante. A aula, eu vi que o comecinho estava mais maçante ali, né? Deixa eu ajeitar aqui. Vou até parar de compartilhar a tela com vocês. Vou anotar no calendário aqui, no meu calendário. Sobre a aula de curva. Mas vocês viram que no começo estava um pouquinho mais maçante. Depois eu mudei o material aí, eu tinha um material um pouco mais tranquilo para trabalhar. Depois a gente volta naquele outro de resistor, que ele é mais chatinho de fazer mesmo. Mas a gente vai balanceando isso aí. Pergunta para vocês, tranquilo essa aula? Como que foi? Professor? Sim. Beleza. É o Paulo aqui. Sim, Paulo. Colocou, né, 5.500 dividido por 220, né? Sim. Que dá 25 cravado. Se eu pegar esses 25 aí, se eu pegar os 25 e dividir pela potência aí de 0,8, então aí, 25 dividido por 0,8, vai dar 31,25, é o mesmo cálculo que o senhor fez. É certo fazer assim também? Exatamente. Aí que tá. Uma boa pergunta aconteceu na outra turma. Vou até voltar aqui no whiteboard, vou compartilhar minha tela de novo. Poderia acontecer. No caso aqui, você pode ver que primeiro é uma divisão, né, pelo fator de potência, e depois é uma divisão pela tensão, né? Então são duas divisões em sequência.
Pelo algebrismo, o fator não altera, porque você vai dividir 2 vezes em sequência, então não vai alterar o valor final. Mas no conceito altera, porque para você descobrir a potência aparente, você tem que pegar a potência ativa e dividir pelo fator de potência, entendeu? Sim, sim. Então é mais o conceito, para assimilar esse conceito, que primeiro você calcula a potência aparente e posteriormente você calcula a corrente, porque se eu posso mudar, eu posso não te dar a potência ativa e eu posso te dar a potência aparente direto. Falar que a potência aparente desse equipamento aqui é, como fala? 6.000, vamos dizer, 6.000 VA, certo? Sim. Se você for calcular agora a potência ativa, você teria que multiplicar pelo fator de potência, né? Mas para fazer a conta você não precisaria. Você pode chegar e dividir os 6.000 VA direto pela tensão de 220 e você já vai ter a corrente. E aí você vai estar dividindo VA pela tensão que é V, né? Que é volts. Se você tirar o V com V, vai sobrar só o A, né? Que vai ser a corrente em amperes. Mas é muito mais pelo conceito. O valor final não muda, mas é primeiro divide pelo fator de potência e depois pela tensão. Tá bom? Entendi. Mas no fim das contas, você falar, no fim, vamos fritar os ovos? Se eu tô no meio do campo e fiz invertido, tá certo, vai dar o mesmo valor ainda. Tá bom? Eu tava vendo isso aí, essa diferença aqui agora. Mas é muito mais pelo conceito. Então, Não, eu entendi. Entendi o conceito, mas também entendi também essa outra parte também. Que é a questão do algebrismo, né? Na SAP eu vou cobrar de vocês o conceito, tá bom? A gente trabalhou aqui junto, pode vir a dúvida, mas primeiro divide o fator de potência e depois pela tensão. Ok. Senhores, mais alguma dúvida? Como que estamos? Primeiro momento foi Isso tranquilo? da SAP aí, qualquer coisa, você ajuda a gente aí, né, professor? Com certeza, né? Nós podemos abrir os exercícios da SAP. Eu só não vou resolver o mesmo valor. Vamos dizer que lá está dando uma potência ativa de 5.000 watts, né? Aí eu vou fazer uma conta com 2.222, entendeu? Para você, o conceito a gente vai entender como que faz o algebrismo, mas a conta eu não vou entregar de mão beijada. Aí nós vamos ter que vamos fazer primeiro uma bem similar e depois vocês mudam o valor, mas vão ter a lógica de cálculo. Ah, beleza, então. Fechado? Fechado. Tem mais alguma dúvida? Tranquilo? Como que tá? Pelo silêncio, agora eu acho que tá todo mundo sem dúvida, então, hein? O silêncio aí vamos encarar, então, como se ninguém tem dúvida. Pessoal, então, agradecer a presença aí de todo mundo. Professor? Certo? Sim, William? Vai ter a chamada, alguma coisa assim? Nesse primeiro momento, não. Se porque eu pedirem a chamada, eu pego o relatório do pessoal que estava online. consegui ver a aula no começo da aula aqui, eu estava vindo para casa, aí Sim. não peguei. Não. Vai estar gravado, eu vou postar na biblioteca pra gente. Tá bom? Não, tranquilo, então. Tranquilo. Ó, professor. Sim. Ó, professor. Pode falar. Você vai passar algum exercício? Como que é? Ângelo, quando você entra lá na plataforma, vai ter uma abinha. Eu vou compartilhar com você aqui. Deixa eu ver se está aberta a minha aqui do lado. Quando você entra na plataforma direto, olha lá, vou ter que fazer o login aqui. Pessoal, os demais, quem já está acostumado com a plataforma aí, agradecer a presença. Pode ficar à vontade aí, se quiser sair da nossa web, tá bom? Eu vou ajudar o nosso colega aqui. Quem é o outro novo também, se quiser ver aí, eu vou ensinar um pouquinho sobre a plataforma aí para os senhores. Os demais aí, obrigado. Segunda-feira a gente está de novo aqui para continuar os nossos fundamentos elétricos, tá bom? Agradecer a presença de todo mundo. Bom descanso aí para vocês, bons estudos. Então vamos lá, Ângelo. Você está vendo a minha tela aqui atrás, né? Sim. Eu estou até num outro curso, deixa eu entrar no curso de vocês aqui. Eu vou acessar como aluno para ficar da mesma forma como o senhor vê aí. Deixa eu mudar. Eu vou mudar para... Não deu certo.
Chegou a aparecer curso pra caramba aqui. Vou entrar em fundamentos elétricos aqui, que é a nossa UC vigente, certo? Eu vou mudar para o papel de aluno, que vai ficar igualzinho você vê aí. Então, quando você entra aqui, tem os primeiros passos aqui, tem guia do aluno, plano de estudo de aluno, guia de envio, são documentos informativos. Aconselho a ler, que vai ajudar bastante aí no nosso andamento, até para você ambientar melhor com a questão do EAD. Comunicação é outra abinha, você clica nela, vai abrir. Tem um fórum de apresentação, vão ter fóruns de dúvidas. Pode postar aqui, mas eu aconselho já me chamar direto aqui no balãozinho. Ó. Durante a nossa aula eu recebi 9 mensagens lá, até o momento. Então tem muita gente para responder aí, ó. Mas eu sempre respondo. Hoje não vai dar tempo, porque aqui já está encerrando, mas amanhã eu já respondo todo mundo que mandou mensagem hoje, nesse final. E se mandar no comecinho, né, antes das aulas, eu consigo responder antes. Então aqui são os fóruns, mas pode me chamar pela plataforma, né? Você clicando aqui do ladinho direito, vai aparecer a Mariana, que é a monitora, e eu que sou o tutor. Certo? Manda mensagem por aqui, ó. Vai aparecer um balãozinho aqui, ó. O diálogo, que é o Message Mariana. Clicou, vai abrir para escrever uma mensagem para ela. E o meu também, quando você entrar, vai aparecer. Tá bom. Aqui do lado é o conteúdo do curso. O que tem no conteúdo do curso? O livro. Você clicar aqui, vai abrir o livro que a gente vai trabalhar, Fundamentos Elétricos. E aqui no outro link, abre o material do nosso conteúdo, só que na plataforma SCORM. Você clica, ele vai abrir. Eu acho que eu estou com a internet um pouco ruim aqui, que não abriu rápido. Aí vai ter o material também do livro, só que num método mais bonito, né? Tem a interface mais bonita, você vai clicando e vai passando. Depende muito da forma como você preferir estudar. Então tem o SCORM e tem o... Como fala? Tem o SCORM e tem o livro direto lá. Da forma como você preferir. Os dois é para estar similares. Vai ter a biblioteca, você pode ver que eu vou clicando do lado aqui, ó. Biblioteca tem as técnicas de estudo em AD, tem o glossário, aqui vão ter a pasta com vídeos, né, sobre eletricidade básica. Vamos ter o material complementar aqui, lista de exercício, tabela de resistência, o que mais que a gente tem na biblioteca? Você pode ir clicando que vai estar tudo à disposição, simulador de circuito, lista de exercício, gabarito da lista de exercício, aqui é para treinar, que está na biblioteca. E aqui eu vou postar a aula também, vai estar aqui embaixo, né? Web aula, você vai clicar, vai abrir o link do YouTube. E por último tem a situação de aprendizagem, que aqui sim vão ser onde tem as SAPs, ó. A SAP 1, você clica, vai aparecer os exercícios, ó. Aqui, ó, que é a SAP 1 aqui, ó. Você clicou, vai abrir ela em PDF. Vai estar dizendo sobre a SAP. A gente vai ter uma aula para falar sobre elas. Pode voltar aqui, situação de aprendizagem. Vai ter a SAP, aqui envia, ó, a SAP 1. Aqui nós vamos ter a SAP 2. Aí você pode clicar aqui, vai aparecer. Sempre vem a folha resposta também. Para utilizar, né, como modelo. Não necessariamente tem que vir aqui, mas aqui ajuda você a organizar melhor a sua resposta. Para enviar, também vai clicar aqui, ó, enviar atividade SAP 2. Clicou, vai aparecer para um campo, né, para clicar para escolher o arquivo. Não está aberto ainda o envio, por isso que não apareceu, mas quando tiver aberto vai aparecer para escolher o arquivo. E essas SAPs são aqui avaliam. Aqui tem, está dizendo 4, eu vou ajustar a plataforma, né, para ver quais SAPs realmente vão ficar. Aconselho a não fazerem ainda. Amanhã, creio que já vai estar tudo ajustado nessa nova SAP aqui, nessa nova UC. Então, aqui você pode ir trafegando entre essas informações, certo, Ângelo? Ângelo, tá me ouvindo? Tá vendo, sim. Então, você pode trafegar ali. E aqui estão as SAPs, né, que é o que a gente vai enviar. Clicou aqui, você abre e aqui envia. A folha de resposta é um modelo, né? A SAP vai estar aqui, ó, SAP 01, que é esse arquivo aqui de baixo. Aqui tem as informações para você fazer a SAP. E acima tem a folha resposta, que é onde você vai responder, né? Que aqui, ó, já está o esquemáticozinho lá.
onde você vai responder os exercícios. Já vem na tabelinha, é mais fácil para trabalhar, entendeu? Habilitou a edição, pode trabalhar dentro dela mesmo. E eu envio quando estiver liberado, vai aparecer aqui, ó, enviar atividade SAP 1. Vai aparecer aqui, escolher arquivo, entendeu? Ainda não está liberado. Mas eu vou ajustar para liberar e vem escolher arquivo, você vai escolher o arquivo que você fez no seu computador e vai enviar, e aí eu avalio. Certo? Aí quando eu mando exercício, tem a data e a hora específica. Vai ter. Eu vou colocar bem aqui, ó. Tá vendo onde tem encontros presenciais? Vou colocar um calendário similar a esse aqui, ó. Vou te dar um de exemplo. Similar ao que vocês... Eu não sei se estava aberto para você fundamentos mecânicos. Vou abrir de outra turma aqui. Do Eu também lado... fazia, o exercício que eu fazia lá no Itubolog, eu fazia através da plataforma também. Dentro da plataforma, né? Então é similar aquilo lá. Vai ter um Similar, né? calendário, vai ser O professor similar. passava, por exemplo, o dia 27, vou mandar tarefa, e até meia-noite. Aí, ó, vai estar desse jeito aqui, ó. Vai ter um cronograma. Os fóruns, né? Quanto vai valer, o dia das web aulas, o horário, o dia dos momentos presenciais, né? As horas, a recuperação e aqui abaixo vai estar o link. Essa plataforma vai estar bem aqui, isso aí. Eu vou ajustar ele para deixar atualizado para vocês. Certo? Creio que até amanhã eu já consigo fazer isso, Ângelo. Aí vai ter o cronograma certinho para você saber todas as datas. Bom, mas agora eu já aprendi já como funciona o sistema já. Já está custando excelente. Com alguma dúvida, qualquer coisa também, se depois, quando você precisar, você pode voltar nesse vídeo, né? Esse vídeo vai estar gravado aí à sua disposição. Eu acho que eu perdi metade da aula, porque eu tava conseguindo acessar, né? Eu vi que você estava entrando e saindo, entrando e saindo. Um pouquinho do vídeo para entender melhor. Mas vai estar lá à disposição o vídeo depois. Eu creio que vai somar, vai vir a calhar aí com a nossa aula de hoje. Tá bom, Fechou? vou ver o vídeo aí e tentar fazer esse exercício aí também, né? Praticar, né? Excelente, é. Pega aí na sua casa mesmo. Pega aí um chuveiro. Você pode jogar o fator de potência, pode jogar 0,8, né? Que é o mais comum, 0,85. Pega a sua geladeira e vai calculando, que aí você vai sempre encontrar a corrente nominal do equipamento. Então, o interessante é treinar, né, e entender esse conceito. Por exemplo, professor, assim, de vez em quando, eu trabalho de empilhadeira, de vez em quando eu mexo na parte elétrica, mas eu não mexo muito, né? De vez em Sim. quando eu vou dar uma olhadinha no módulo da pilhadeira, como vai o módulo, dou uma olhada no fuzil, sabe? Aí vai entrar a parte eletrônica, né? Aí aqui a gente está começando a caminhada ainda. Então, quando você entrar nessa parte aí que vai fusíveis, né? A parte já vai ter uma parte eletrônica, vai ter um módulo, né? Eu não lembro mais como que eu já trabalhei com empilhadeira, não na manutenção, na produção, e eu vi o pessoal trabalhando na manutenção. Eu não lembro, mas eu creio que ela deva ter um. Se ela for elétrica, né? Ela vai ter um módulozinho assim. É isso, né, Ângela? Eu trabalho assim, com pilhadeira assim, né? Trabalho com pilhadeira japonesa e coreana. Aham. E ela tem muito a parte elétrica, né? Muito módulo, muito fuzil, escada elétrico. Você não trabalha na JM, não, né? Eu trabalho na Meta. É uma empresa terceirizada aqui em Nerópolis, tem a presta serviço para a Enel, presta serviço para a Cargill, tá presta serviço para o Trigo, né? Aham. Aí direto, quando eu tenho muito serviço por fora, aí eu viajo, né? Aí eu tô mecânico, né? Entendi. Aí 2 pessoas. Aí quando tem pouco serviço, eu trabalho aqui dentro do galpão, né? Entendi. Aí você tá sempre aí, sempre em Aerópolis. É, quando tem serviço por fora, assim, muito, eu vou viajar, né? Viajo, né? Aham. Tá bom. Aí isso é Trabalhando. mais distante. Mas aí a gente vai começando essa caminhada aqui na parte de elétrica, até para quando chegar em eletrônica já ter os fundamentos. Aqui a É gente ainda está verdade. começando a caminhada ainda para você chegar lá na parte de eletrônica. Essa parte, é a parte assim, eu tô conectando.
elétrica, assim, eu não sei muito, mas assim, tô aprendendo para mexer. Aqui a gente vai vendo os conceitos, né, na teoria e, consequentemente, nas práticas aí você vai aprendendo mais ainda, né? Aí fica safo. Eu ainda não dei, é a primeira vez que eu tô dando aula para esse curso de eletromecânica, eu só fiz, se eu não me engano, foi só algumas UCs em específico de manutenção, por um tempo, mas eu nunca dei esse curso inteiro, né? Eu nem sei qual que é no fim, né, até onde chega. Mas eu vou aprender aqui e vou te falar também qual UC que você vai pegando essa habilidade na eletrônica. Combinado, Angela? A gente está aqui para somar. Precisou, chama lá que a gente vai trocando ideia. Na aula também fica o espaço aberto aí para todo mundo ir com fala, contribuindo, né? E a gente, no fim, chegar no nosso objetivo final. Dia 27 de agosto agora tem a aula presencial com o senhor. Não entendi, Angela. 7 de agosto agora tem uma aula presencial. Quem vai dar aula presencial é o senhor ou é outro professor? Não, eu não. É o professor da unidade do Roberto Mange, né? Eu não dou aula presencial para nenhum curso, é só o nosso núcleo aqui, é só EAD. Vou até te mostrar aqui, ó, pra você ver como que é. Vou liberar a câmera de novo aqui. Aqui, ó, eu fico aqui numa máquina, tem mais o pessoal nas outras e mais para lá, olha lá, ó, tem computador pra caramba aqui, é alguém sempre de uma especialidade. E aí a gente vai, como fala? A gente vai cada um dando a aula, né? Aqui é mais teoria dos cursos EAD e a prática tem um outro professor que é da unidade que ministra a prática. É verdade. Tem vários professores que dá a teórica e outra a prática. Né? Isso. Aqui a gente fica mais concentrado na parte teórica dos cursos. Principalmente tem que aprender muita teórica antes de fazer a prática, né? Aqui a gente pega a base, né? E lá complementa, que querendo ou não, o técnico é muita prática, né? Então chega lá, é bom que já chega também estudado, o cara já chega um pouco ciente do que vai acontecer e chega lá só assimila o conhecimento mesmo pegando a chave, né? Quando a gente palpeia o material, normalmente assimila melhor. Eu gosto bastante da prática também, só que aqui no Senai a minha contratação é para a parte teórica. Combinado? Já fiz o curso de eletricidade básico já. Tá no Senai do Itaú. Bom demais, hein? Vai contribuir pra caramba aqui nessa UC. Você vai nadar de braçada aqui. Aí, como tem muito tempo que eu fiz esse curso, tem gente mais ou menos um ano já que não faz mais elétrica, né? Que terminei, né? E fui fazer a mecânica. Fiz a mecânica, né? Eu fiz também Sim. de torno, né? E agora eu quero fazer de eletricidade também, que é muito bom. Excelente. Vai ficar safo demais. Vai unir os dois. Você fez eletricidade básica, fez de mecânica, agora fazendo eletromecânica. Só o ouro. Eu quero mais curso porque eu quero subir de cargo, né? Na Aham. empresa. Aí vai Já abrir. eu comecei como badego, né? Como assim, lavar uma oficina, limpar, mas quando eu comecei a estudar com o curso, a gente me contratou como mecânico, né? Aham. É Aí hoje aqui. é isso, a empresa. Vai ser só sucesso, Ângelo. Você se empenhar, a gente aqui conseguir somar contigo também, né? E as práticas ainda mais, você vai ver que logo, logo você vai estar alcançando níveis mais altos aí. É verdade. Porque nessa área de manutenção, muito mercado, a empresa está contratando muito mecânico, assim, né? Contrata. Eu sou da área de manutenção, né? E aí precisa muito, toda hora precisa de mão de obra qualificada. E faz muita diferença quando o cara tem um curso desse aqui, que no mercado falta, cara. Mercado. Aqui onde eu moro, na minha cidade aqui, ó, a empresa de trabalho, eles querem contratar mais um mecânico ali para ajudar. Só que não acharam nenhum mecânico. Aqui não tá tendo, né? Aham, acontece muito mesmo. Até que em Goiânia, se brincar, não acha. Aí quando eu vi assim, primeira vez que eu conheci a mecânica, eu trabalhava na empresa de
finais de produção, né? Lá na Craft House, né? Sim. Como eu era auxiliar de operador, né? E conhecia dos mecânicos, mexendo nas máquinas lá, né? E um deles trabalha de mecânica, né? E eles começou a conversar comigo, me motivando, não, faz um curso, você consegue, um trabalho bom. Aí eu tenho que conceder, fiz um curso, né? Aí, graças a Deus, consegui entrar nessa empresa de técnico mecânico, de pilhadeiro. Show de bola, só o ouro, né? E assim vai cada vez crescendo mais aí. Daqui a pouco você já é o encarregado da turma e vai só avançando. Ângelo, eu vou ter que encerrar aqui, que a nossa unidade fecha às 22. Eu nem sei se o porteiro vai vir. Porteiro não, o rapaz da segurança, não, a segurança aqui vai vir desligando tudo, cara. E agora que eu vi que é 22h19. Vou ter que encerrar com os senhores por hoje, tá bom? Tá bom, professor. Mas qualquer coisa me chama na plataforma lá e segunda-feira a gente tem de novo o nosso encontro às 20h30. É toda Certo? segunda-feira? Toda segunda. Beleza. Fechado, hein? Com Deus aí. Deus. Bom descanso para todo mundo, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.